Glória a Deus. Vamos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar aqui. Glória a Deus. Como disse o nosso querido irmão, hoje nós vamos para o último capítulo de João. Capítulo de número 21. Ele fez uma leitura e concluiu no 14. Então nós vamos dar continuidade e vamos continuar no 14. Amém? Que diz assim: já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa para ti? Segue-me tu. Amém. Glória a Deus. Não é fácil a gente refletir sobre o livro de João. É um livro muito instrutivo, muito bom. E esse capítulo, ele vai falar da terceira manifestação de Jesus. E aqui sempre está focando os discípulos do Senhor. E sempre a gente faz esse paralelo, essa comparação. Todas as vezes que a Bíblia vai apresentar os discípulos do Senhor, a gente se coloca na condição de discípulo, que na verdade nós somos. Eu, olhando para essa agenda, resolvi trazer essa agenda aqui. É uma agenda, irmão Vance, que traz uma relação de pessoas desde 2015 que fizeram um discipulado conosco. E a gente fica refletindo e pensando: quantas pessoas
que adentram a um trabalho como discipulado e outros trabalhos, ou mesmo na igreja, mesmo não fazendo discipulado, acabam ficando pelo meio do caminho, ou desistindo. Glória a Deus. E muitas vezes se pergunta, por quê? Por que que muitos ficam pelo caminho? Por que que muitos desistem na caminhada? A gente chega à conclusão que é impossível servirmos ao Senhor se não tivermos um chamado divino. Porque para realizarmos a obra de Deus, para fazermos parte do reino de Deus, não basta apenas ser voluntário, tem que ser chamado. E todos os crentes, todos os servos de Deus, isso inclui a mim e a você, nós fomos chamados. E nós temos 3 chamadas. Todo servo tem 3 chamadas. Um chamado para ser servo, para ser salvo. É a primeira chamada. Uma chamada para ser salvo. Glória a Deus. Para desfrutar dessa bênção maravilhosa que é a salvação. O chamado para o ministério. Onde alguém se ocupa com alguma função, algum serviço na casa de Deus. Ou em outras áreas onde está colaborando para o avanço do reino de Deus. E tem um chamado específico, que é muito raro, mas tem um chamado específico. Mas em todos esses chamados, nós somos tentados a desistir dele. Em toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, haverá dados momentos de nossa vida que nós vamos ser tentados a desistir do chamado. Glória a Deus. E é sobre esse assunto que nós vamos observar no capítulo 21 de João. Estava analisando esse capítulo e pude observar que alguns comentaristas atribuem esse momento dos discípulos um momento de crise vocacional na sua chamada. Muito embora esta seria a 3ª aparição de Jesus para eles. Mas os discípulos ainda estavam, como pode-se dizer na nossa linguagem aqui cearense, atordoados. Eles ainda não tinham pegado ainda o rumo certo, vamos dizer assim. Eles ainda estavam muito duvidosos. Tanto que esse capítulo vai mostrar que aqui tem 7 discípulos. E onde estava o resto? Glória a Deus. Eram 7 discípulos. E como Pedro, ele era um dos principais apóstolos e discípulos, o capítulo ele vai focar um pouco para Pedro. Por isso que nós vamos fundamentar essa reflexão mais em Pedro, mas é lógico, o que Pedro estava passando, todos estavam também passando. Acredito que foi falado aqui, nos capítulos anteriores, como esses discípulos estavam perplexos e com medo, depois da morte de Jesus. E a nossa vida como cristão, ela tem dessas coisas. Às vezes nós estamos com medo. Às vezes nós estamos perplexos diante de todas as coisas que acontecem e que visam destruir a nossa fé e tenta nos levar a perder a fé, a esperança e o amor. E não são poucos que têm desistido ou sendo tentado
dessa chamada maravilhosa que Deus nos fez. No capítulo, ou nos versículos 1 ao 3, no início, diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. A primeira aplicação que nós queremos fazer aqui, para mostrar que esses homens de Deus passavam por uma crise de chamada, é a decisão que eles tomam de retornar às suas antigas atividades. E isso começa por Pedro. Pedro diz: vou pescar. E os outros disseram: nós também vamos contigo. Muito embora acredite-se que os discípulos ali, eles estavam aguardando um encontro com o Senhor, mas parece que perderam a paciência, o rumo, e decidiram voltar às suas atividades profissionais de outrora. Então, quando Pedro diz vou pescar, isso significa uma desistência da sua vocação. Todos aqueles discípulos, eles não se fizeram discípulos, eles foram chamados por Deus. Nós sabemos que no início do ministério do Senhor, a primeira coisa que Jesus fez foi descer no mar da Galileia e encontrar aqueles pescadores e lhes chamar. Está em Marcos 1,16, podemos ver isso. Em outros evangelhos mostra que Jesus encontrou Pedro e André, seu irmão, e lhe chamou. E eles deixaram tudo, deixaram o barco, deixaram as redes e passaram a seguir ao Senhor. Semelhantemente, João e Tiago, também, que tinham essa profissão de pescar, deixaram tudo para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, eles não se fizeram discípulos. O texto declara que eles foram chamados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse mesmo livro encontramos, se eu não me engano, no capítulo 6, depois do versículo 69, muitos discípulos abandonando Jesus, porque se escandalizaram com a sua palavra, com o seu ensino. Mas quando chegaram aos discípulos, eles disseram: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, amados, quando nós temos um encontro com o Senhor e temos a convicção de que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador, e que esse Salvador é Jesus, e nós somos tocados pelo Espírito Santo para ir a Ele, nós fomos chamados, só glória a Deus, para lhe servir. E não tem mais como retroceder e voltar. Ainda que venha essas lutas e tentação, mas muitas vezes nós precisamos ser renovados. Precisamos da renovação do Senhor,
para erguermos as nossas cabeças e darmos continuação a esse caminho de fé. Amém? E os discípulos estavam nessa condição e precisavam sim. Porque se eles voltassem, como diz, vou pescar, vou deixar tudo para trás, voltar à vida de outrora, ou à vida passada, eles estariam desprezando toda a formação e investimento que Jesus fez na vida deles. Como recitei há pouco, os discípulos foram chamados para estarem junto de Jesus. Eles cursaram a maior faculdade do mundo. Aqueles discípulos ouviram todos os sermões, ouviram todos os ensinos de Jesus e testemunharam todos os milagres do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Não dava mais para voltar. Os discípulos desistirem daquela chamada que o Senhor fez na vida deles, era como que jogar tudo no lixo. Glória a Deus. Então, eles não poderiam fazer isso. Pedro, principalmente, porque Pedro ele estava sempre na liderança. Então, vou pescar significava dizer, vamos fugir do propósito de Deus. E nós sabemos que Pedro ele seria grandemente usado por Deus. Porque Pedro ele foi instrumentalizado inicialmente para a edificação da igreja. Foi Pedro quem pregou o primeiro sermão no capítulo 2 de Atos. E quase 3.000 almas se converteu ao Senhor Jesus. Foi Pedro que abriu as portas do evangelho, do cristianismo para os samaritanos. E foi Pedro também que abriu as portas do evangelho para os gentios. E ele escreveu 2 cartas e mandou para as igrejas em um pior momento da igreja, onde a igreja estava sendo perseguida. E ele foi usado por Deus para mandar essas cartas que servem até hoje para nós. Como que Pedro poderia voltar e fugir do propósito de Deus? Glória a Deus. Amados, pense, lembre que tudo que Deus mostrou, o que Deus já te revelou, o que Deus já fez na tua vida, as curas, as convicções de fé, os ensinos, o que você já fez para Jesus, ainda poderá fazer mais. Nunca se esqueça do que Deus fez na sua vida. Não aceite essa tentação de você desistir da chamada do Senhor. Você foi chamado por Deus. Aleluia. Não fuja dos propósitos de Deus. Porque Deus, creio eu, que ainda tem grandes coisas a fazer na vida dos seus servos. Aleluia. Vivemos uma época cuja perspectiva não são muito boa, mas precisamos estar de pé, precisamos estar firmados no Senhor, e por isso nessa noite, nós queremos pedir ao Senhor, que Ele venha renovar o nosso chamado, e venha nos fortalecer, para que você possa dizer, não, eu não vou desistir, mas eu vou olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando desistimos, nós influenciamos a outros. Você sabia disso? Aleluia. Quando Pedro diz, vou pescar, ele estava liderando outros à desistência.
Porque quando ele disse, eu vou pescar, sabe o que aconteceu? Os outros disseram, nós também vamos contigo. Glória a Deus. Aleluias. Amados, todo crente, todo cristão que tem um chamado de Deus, ele já é uma referência. Ele é um exemplo. Quando ele desiste, ou quando ele é tentado a desistir, aquelas pessoas que já olham para ele como luz, perdem o estímulo para servir a Deus. Outros irmãos mais fracos também. Por isso que, quando existe um escândalo no seio da igreja, porque isso ocorre, é bíblico, Jesus disse, os escândalos vêm. E quando existe algum escândalo no meio do povo de Deus, que Deus nos guarde que haja aqui, quando existe uma queda de um pastor, de um homem de Deus, influencia outros também a desistirem da fé. Pessoas dizem, não, sendo assim, se o pastor fulano de tal não é mais crente, eu também não vou ser. Eu também não vou servir a Jesus. Mas, meus queridos, muitas vezes alguém desiste da chamada porque não foi chamado. Porque às vezes prefere abraçar o mundo ou abraçar outras coisas de natureza material. Mas se você foi chamado por Deus, mesmo na tribulação, mesmo nas dificuldades, mesmo diante de todas as ameaças que vêm sobre você, você pode olhar para o céu e dizer, de onde me virá o socorro? Aleluia, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não vamos desistir para não influenciar a outros. Glória a Deus. Mas sabemos que toda crise, todo momento difícil na nossa vida, existem as causas. Toda crise, ela tem causa, tem as suas causas. E amados, os maiores e melhores homens de Deus na Bíblia, pessoas importantes, tiveram crises espirituais ao ponto de querer desistir da fé, do caminho. Elias, por exemplo, ele é um símbolo, ele protagoniza todos os profetas do Antigo Testamento. E Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Elias teve um momento no seu ministério profético, quando aquela malvada rainha Jezabel matou muitos profetas, ele se viu só e ele entrou em depressão. Glória a Deus. E ele pediu a Deus que tirasse a sua própria vida. A esposa de Jó, diante das tragédias que ocorreu na sua família, ela chegou a dizer ao marido, tu ainda mantém tua fidelidade a este Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Noemi, vimos recentemente sobre essa personagem, ela ficou amargurada, porque ela perdeu o seu marido e perdeu os seus filhos. Mas qual foi as causas que levaram Pedro até uma crise de sua chamada? Não existe de uma forma clara a crise na vida de Pedro. Por isso que a gente faz algumas suposições, observando que Pedro é um personagem que ele aparece muito no Novo Testamento, nos Evangelhos. E a gente percebe e faz algumas suposições que contribuíram para que Pedro, muito embora aparecesse como um líder precipitado,
ele chega a esse momento de uma crise, de um momento difícil, de uma crise vocacional, da sua chamada. Primeiro, Pedro ele demonstrou já no início uma insegurança de sustento material. Naquele episódio do jovem rico, aquele jovem que procurou Jesus, perguntou a Jesus o que ele faria de bom para herdar a vida eterna. Jesus recitou, ou perguntou a ele se ele obedecia os mandamentos, e recitou para ele os mandamentos. E após ele dizer que observava tudo, Jesus disse: se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. E aquele jovem ficou triste, porque ele era dono de muitas propriedades, ele era avarento, era muito apegado aos bens materiais, e ele deu as costas para Jesus. E Jesus disse: quão difícil entrará um rico, ou aqueles que amam o dinheiro ou a riqueza, entrará nos céus. E diante dessa afirmativa, os discípulos ficaram admirados e disseram: sendo assim, Senhor, ninguém pode ser salvo. Ou quem poderá ser salvo nessas condições? Jesus disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. A salvação, ela não vem pela possibilidade do homem em si, mas ela é possível porque Deus manifestou a sua graça trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Mas Pedro, ele disse: Senhor, nós temos deixado tudo, e aí o que a gente vai ganhar com isso? Qual é a nossa recompensa? Então Pedro já tinha essa preocupação com a recompensa material que poderia receber do Senhor. E Jesus, ele revelou não só a Pedro como os discípulos, dizendo que na regeneração futura, onde Deus transformará tudo, ele disse: os meus apóstolos vão sentar em 12 tronos e julgar as nações de Israel. E disse: e todo aquele que deixou pai, mãe, irmão, casa, terreno, amigos, ganhará 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Então Jesus prometeu a seu discípulo bênçãos materiais e, acima de tudo, as bênçãos espirituais, que se conclui com a própria salvação. Aleluias. Mas quando Pedro volta a pescar, ele já está preocupado com o sustento. Então Pedro não estava seguro. Isto é, ele era inseguro em relação a isso. E nós sabemos que em relação a isso, muitas pessoas tropeçam. Inclusive pessoas que têm chamados específicos, ministeriais, que deixam de fazer a obra de Deus por um bom emprego, por condições financeiras. Acredita-se que muitos missionários até desistem. Os irmãos sabem como é a vida de missionário. Quando chega um missionário aqui, o testemunho, as dificuldades que eles passam. Mas quando não se tem a chamada, há uma desistência. Porque nem todo mundo quer padecer fome e dificuldades, mas priorizam o sustento material. Portanto, Pedro demonstrava uma insegurança de sustento material. Glória a Deus. E Pedro ainda tinha um outro problema. Ele tinha uma decepção espiritual consigo mesmo. Glória a Deus. E os irmãos sabem disso. Mateus 26, 7 e 5. Se os irmãos puderem colocar Mateus 26, 7 e 5 para a gente relembrar a grande decepção espiritual
que Pedro tinha consigo mesmo. Vejam só. Aproximou-se dele uma mulher. Não é esse. Glória a Deus. Glória a Deus. (26:75). Glória a Deus. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Glória a Deus. Quando a gente lê esse texto do que aconteceu com Pedro, você se emociona pela decepção que ele passou, pelo quebrantamento que eu creio que ele saiu dali quebrantado, chorando. Mas por que isso ocorreu com Pedro? Nós sabemos. Porque Pedro, ele tinha um pouco de incredulidade. Jesus falava as coisas para ele e ele duvidava. Principalmente porque Jesus, tudo que ele falava para os seus discípulos era verdade, é lógico que Jesus é a verdade. E ele revelava algumas coisas no futuro. E quando Jesus, ele revela para os seus discípulos dizendo: o Filho do Homem será entregue esta noite, e vai se cumprir o que diz o profeta Zacarias, que o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Sabe o que Pedro dizia? Não. Ainda que todos se abandonem, ainda que todos se dispersem, eu mesmo não. E é interessante, irmão, que ele influenciava os outros. Os outros diziam mesmo: é mesmo, eu também não. Ninguém aqui vai te abandonar, não. Por isso que Jesus disse para ele: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Glória a Deus. Isso aconteceu depois que Jesus foi traído por Judas, foi preso, foi levado às autoridades. E quando ele estava sendo julgado ali no Sinédrio, ou pelos sacerdotes, e Pedro estava ali junto, olhando, e as servas chegavam e diziam: tu és um dele, tu estava com ele. E Pedro negava. Negou por 3 vezes, até que o galo cantou, e ele se lembrou das palavras de Jesus. Irmão, não existe decepção maior do que uma decepção espiritual consigo mesmo. Glória a Deus. Não existe. Todo crente que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, se ele tropeçar, se ele pecar, se ele tiver uma decepção na vida dele, isso vai criar dentro dele, irmãos, um problema, uma insuficiência. Ele vai se ver impossibilitado de agradar a Deus. E tem muitos crentes que sofrem com isso. E Pedro sofria isso, ele tinha uma decepção. Isso ocorre muito, principalmente com aqueles crentes que se julgam melhor do que outros. Porque num dia que ele cai, ele fica decepcionado com ele mesmo. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que Jesus te entende. Aleluia. Que Jesus, quando ele te salvou e derramou aquele sangue imaculado por ti, ele tem poder para purificar todo o erro teu, toda a culpa. E ele pode curar sim esse trauma que tu carrega. Glória a Deus. Não existe pecado que ele não perdoe. E é para tu aprender a entender que tu não serve a Deus pelas tuas forças, tu serve a Deus pela graça de Deus, é pelo poder do Espírito Santo, é Ele que te santifica, é Ele que te dá força e condição para você andar de cabeça erguida e glorificando e exaltando o nome do Senhor.
Aleluia! Mas não deixa Satanás ficar te tentando, ou tentando levar você ao fracasso, e dizer que não dá mais para você. Dá sim, glória a Deus. Dá, glória a Deus. Jesus é tão bom que quando Ele nos salvou, aleluia, Ele disse: olha, eu te salvei, tem mais, eu sou teu advogado, viu? Glória a Deus, eu sou teu advogado. Quando você fraquejar, não é para você pecar não, mas quando você pecar, eu estou aqui para te socorrer, para te perdoar, para te ajudar, para te levantar, para te restaurar, para te dar vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não desista por causa dessa decepção espiritual que você tem consigo mesmo. Aleluia. Pedro tinha essa, aleluia, decepção. E essa decepção, ela vem de uma incredulidade, como eu falei há pouco. Era outro ponto aqui, a incredulidade de Pedro. Porque Jesus dizia as coisas, era como se ele dissesse: é mentira tua. Tu está dizendo aí que a gente vai te abandonar, mas eu não vou não. Então, Pedro estava vivendo uma crise espiritual, e Satanás estava por trás de tudo isso. Veja só, Lucas 22, 31 e 32. Glória a Deus. Lucas 22, 31 e 32. Jesus falou para Pedro, disse também ao Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Está vendo aí a particularidade que Jesus tinha com Pedro? Jesus disse: olha, glória a Deus, porque Jesus entendia que Pedro era exaltado, tinha uma alta confiança, ele tinha uma, vamos dizer assim, uma arrogância espiritual. E não podemos ser assim, irmãos. Mas Jesus era tão bom com Pedro que disse: olha, Satanás, ele tem me pedido a tua alma para cirandar com ela, para peneirar. Mas eu tenho intercedido por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ó irmão, se você tem fé, se nós estamos aqui, se hoje somos servos de Deus, é porque Deus tem intercedido por nós, é porque Deus tem tido misericórdia de cada um de nós. Aleluia. Mas se ele fosse permitir que Satanás viesse mexer com nós, o negócio era feio. Mas o Satanás, ele vive em redor do crente como um leão rugindo, procurando a brecha. Mas o anjo do Senhor está ao nosso redor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, Pedro precisava, não só ele, todos os discípulos, não só todos os discípulos, todos nós precisamos renovar, aleluia, a nossa chamada. Glória a Deus. E Jesus fez isso com Pedro. Como? Aleluia. Versículos 6 e 7 do capítulo 21, nós vamos ver aqui Jesus repetir um milagre. Aleluia. Ele repete o milagre. Esse milagre é uma repetição do que Jesus já tinha feito quando chamou eles. Por isso que nós estamos aqui levando essa reflexão para dizer que os discípulos estavam em uma crise, e que o Senhor estava renovando, lembrando a eles tudo que Ele fizera na vida deles. Versículo 6 e 7, nós vamos ver aqui que Jesus apareceu ali, depois que eles foram pescar, foram passar a noite pescando, não deu nenhum resultado. Quando amanheceu o dia, Jesus apareceu lá na praia e disse: filhos, tem alguma coisa de comer? Eles responderam: não.
E ele não sabia o que era Jesus. E disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era esse discípulo? Era João, era o discípulo mais jovem. Ele chegou para Simão e disse, né? Glória a Deus. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Glória a Deus. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Glória a Deus. Aquela pesca ali, ela é uma repetição do que Jesus fez na vida, principalmente de Pedro, em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Porque Jesus, certa feita, estava ensinando, pediu o barco dele emprestado, e depois que pregou um grande sermão, pediu que eles lançassem a rede no mar. E houve a pesca maravilhosa. E não só Pedro, como os discípulos, quando viram aquela maravilha, ficaram atônitos e perplexos. E Pedro, quando veio para a areia, ele se aproximou de Jesus e disse: Senhor, retira-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Glória a Deus. Jesus disse: não temas, porque de agora em diante vocês serão pescadores de almas. Aleluia! Mas eles haviam esquecido isso e voltaram para suas atividades para pescar peixe. E Jesus mostra o mesmo milagre para Pedro, para que ele reconheça quem ele era, como ele confessou: eu sou um pecador, e quem era o Deus que estendeu a mão para lhe chamar e fazer pescador de almas. Louvado seja o nome do Senhor. É por aqui que começa exatamente a renovação vocacional de Pedro. Jesus estava se manifestando pela terceira vez aos seus discípulos. Lucas, escrevendo em Atos dos Apóstolos, ele chega a afirmar que Jesus apareceu aos seus discípulos no período de 40 dias. Depois que Jesus ressuscitou, no período de 40 dias, Jesus ficou aparecendo para os seus discípulos. Jesus não aparecia para todo mundo, viu, irmãos? Aprendam e entendam isso. Porque Deus, Ele não vive aparecendo para todo mundo a todo momento, a não ser na sua vontade específica para salvar alguém. Mas o Senhor se manifesta especificamente para o seu povo. Por isso que quando Jesus deixou o Espírito Santo, Ele disse: o Espírito Santo, Ele habitará no meio de vós. O mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque Ele habita convosco. E Jesus apareceu a Maria Madalena, apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos coletivamente. E nesse momento, nessa aparição de Jesus, Jesus aparece para exatamente levar os discípulos a vencer essa crise de desistência. E nessa crise, em toda crise, a gente precisa olhar para Jesus. A gente precisa ver Jesus. Aleluia. E foi assim que eu creio que aqueles discípulos, principalmente Pedro, estavam sendo renovados, aleluia, pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes passamos tantas crises, tantas lutas, que muitos crentes perdem até a vontade de vir para a igreja. Você chama alguém: não, irmão, não estou com vontade não, perdi a vontade. Mas é um crente, irmão, tem chamada de Deus. Mas quando é tocado por Deus, quando ele diz: eu preciso de Jesus, eu preciso estar na igreja, eu preciso louvar ao Senhor, eu preciso orar,
ele vem, quando chega aqui, vem com tanta saudade, irmão, que quando ele dobra o joelho, vai logo chorando e sentindo a presença do Espírito Santo, a presença de Deus que traz ele aqui para renovar a sua fé. Aleluia! E todos nós precisamos disso. A nossa caminhada não é meramente uma expressão religiosa, não. É uma vida de comunhão com Deus. É uma vida de comunhão com Jesus. Sempre digo aqui no discipulado, quando você come o pão e bebe o vinho, você está dizendo: eu não dependo mais de mim, a minha vida, mas eu dependo me alimentar de ti, porque Jesus é o pão da vida, e Jesus derramou o seu sangue para nos dar vida. Por isso que a nossa comunhão, ela se expressa de maneira mais autêntica, como cerimônia na Santa Ceia, porque a gente lembra o que Jesus fez conosco, e a gente renova a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele tem uma conversa particular com Pedro. Glória a Deus. Veja como Pedro, ele tem esse destaque entre os discípulos. Temos 5 minutos. Aleluia. Jesus conversa com Pedro. A gente sabe dessa conversa aqui, que a gente leu há pouco, né? Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas mais do que estes aqui? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Glória a Deus. Essa pergunta, ela se repete por 3 vezes. Glória a Deus. Na terceira vez, Pedro, ele se entristece. Ele se entristece. Por que Jesus repete 3 vezes, né, irmãos? Para que Pedro se lembre que também 3 vezes ele negou Jesus. Mas agora ele estava confessando e dizendo: eu te amo, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse diálogo de Jesus, essa conversa de Pedro com Jesus, nos ensina, nos deixa algumas lições. Primeiro, o amor a Jesus é a razão e a motivação do nosso chamado. Glória a Deus. O amor a Jesus, ele expressa a nossa chamada. Se você ama Jesus, aleluia, você não vai deixar Jesus, você não vai abandonar Jesus, porque você está preso por esse amor. Glória a Deus. Me lembrei de uma canção que eu fiz, está na agenda. Preso pelo amor de Deus. Aleluia. Outra coisa que aprendemos é que no nosso chamado nós somos dirigidos pelo Senhor. E o versículo 18, ele vai expressar mais ou menos isso. Essa ilustração que Jesus deixa entre o moço e o velho. Que quando a pessoa é jovem, que, como Jesus falou a respeito de Pedro, né? Ele diz: na verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Glória a Deus. Nós entendemos que Jesus está falando da sua direção. Que Pedro agora ele não poderia mais andar como era jovem, da maneira que queria. Ele anda agora na direção de Deus. Até a sua morte seria como Deus queria. Porque Jesus fez alusão à sua própria morte no futuro, que ele seria crucificado também. E Pedro, ele pregou por vários lugares e acabou indo para Roma, e foi em Roma onde ele morreu, onde foi martirizado, morreu crucificado de cabeça para baixo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, todo aquele que serve ao Senhor é dirigido pelo Senhor. Não importa o que venha acontecer conosco, mas creia, o Senhor está contigo. Aleluia. E nesse chamado devemos seguir a Jesus. Glória a Deus. Jesus disse para Pedro: segue-me. O que significa seguir a Jesus?
olhe para Jesus, olhar para Jesus, continuar o trabalho que Ele entregou nas tuas mãos, perseverar na fé, não desanime, acredite, receba a consolação das Escrituras, confie no Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nunca desista, a nossa caminhada é pela fé, aleluia. Esses homens tiveram dificuldade até então, porque eles estavam acostumados a andar com Jesus. Mas depois da ressurreição, Jesus não estava sempre com eles. Eles tiveram que se acostumar a andar com Jesus sem ver Jesus fisicamente. Mas é nesse aspecto que Deus honra a nossa fé. Porque Tomé, ele não creu na ressurreição de Jesus no início. Porque ele disse, eu só creio na ressurreição de Jesus se eu tocar nele, se eu ver que é ele realmente. E quando Jesus aparece e Tomé está lá, Jesus chama Tomé e diz, olha, toca na minha mão, toca em mim e vê que sou eu. E diz para ele, olha Tomé, não seja incrédulo, mas crente, porque bem-aventurados são aqueles que nunca me viram e crerão em mim. E você nunca viu Jesus, eu nunca vi Jesus, mas eu creio que Ele é o Filho do Deus vivo, que morreu numa cruz para me salvar. Aleluia! Deus tem um projeto específico para cada crente. É aqui onde tem o último ponto, versículo 20 e 25. Pedro, ele se incomoda quando ele vai com Jesus e vem João atrás. E ele disse, o que acontecerá com ele? E Jesus falou que ele não se importasse com ele. Se Deus quisesse que ele ficasse até a sua vinda, até a sua manifestação, que fosse assim, mas que ele o seguisse. Então, amados, nós seguimos ao Senhor, não depende de ninguém. Você não tem que olhar a vida de fulano nem de Beltrano. Você não tem que fundamentar a sua fé na vida de um pastor, caso ele caia ou caso aconteça alguma coisa. Você não tem que fundamentar o projeto de Deus na sua vida comparando com o seu irmão, não. Deus tem um projeto só para você. Aleluia. Porque a salvação, ela é individual. Glória a Deus. Conclusão dessa mensagem. Jesus deseja restaurar a nossa chamada para a gente não desistir de servir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Se a sua fé está cambaleando, se você tem andado duvidoso, se você não tem mais forças e vem dizendo, eu estou a ponto de desistir, venha nesta noite à presença do Senhor, que Ele vai renovar a tua chamada, a tua vocação, renovar a tua vida, para que tu erga a cabeça, levante e siga adiante olhando para Jesus. Aleluia. Porque o Senhor, o seu desejo, glória a Deus, é que cada crente tenha consciência de que Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e só Ele, aleluia, pode nos sustentar, só Ele pode nos levar adiante. A nossa vida de fé é isso, é andar pela fé, batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Glória a Deus. Então, assim como aconteceu com esses homens, glória a Deus, acredito eu que Deus tem dado para você uma experiência de fé. Então não despreze nada que você aprendeu, nada que você ouviu, mas no momento em você se ver fraco, se dobre, se curve diante do Senhor, porque Ele vai estar sempre renovando a nossa fé, a nossa vocação, a nossa chamada, porque você foi chamado por Deus, você foi chamado para ser salvo, ou chamado para fazer parte de um ministério, ou você tem um chamado específico. O importante é que você foi chamado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.